Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na hora dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ao qual dá seu fruto no seu tempo, e as suas folhas cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim o ímpio, mas são como a moinha que o vento espalha. Pois isso o ímpio não se desistirá do juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus. Amém. Deus vai sentar. E nós vamos falar sobre o justo e o ímpio. Daqui a semana que vem, pecando, orienta lá, baçu, canta lá, baçai. É aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta aos escarnecedores, mas antes que tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita que de dia e de noite. O salmista ali falava, Salmo 12, falava, salve Senhor, porque poucos são os fiéis entre filhos dos homens, porque cada um fala com falsidade do seu próximo, cada um fala com língua própria, cada um fala com soberba, mas a Bíblia fala que Deus cortará toda língua que fala com soberba, toda língua que usa para trabalhar contra a tua vida, fazendo oração contrária, do inferno também dentro da igreja, trabalho, mas Deus jogará por terra esse demônio, cortará todo o mal, porque como disse o salmista Davi, Deus cortará todo o mal, toda língua, porque Deus abate soberbo e exalta os humilhado, porque Deus não tem diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, porque aquele que está de falsidade, de fingimento, de aparência, Deus vai mostrar que Ele é Deus, e vai ver que aquele que serve a Deus vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel, vale a pena estar na presença de Deus. Porque muitos se corrompem, muitos se tendem, muitos deixam por causa de migalha, por causa de prato de mentira, mas Deus manda ser firme, ser fiel, ser verdadeiro, ser justo. Assim como Deus é fiel, verdadeiro e justo, na presença, Deus é fiel, justo e verdadeiro. Porque assim como Deus é, nós devemos ser semelhante a Ele, porque Deus quer que nós adoremos a Ele em espírito e em verdade. Por isso a Bíblia fala, canta lá, baixúria, canta lá, baçai, bebê de todo quem tem como ele faça. Porque a Bíblia fala que o Senhor te sonda, te conhece, vai se sentar, te levantar de longe, Ele tem todos os teus caminhos, Ele tem todos os teus pensamentos. Antes de tu falar alguma coisa, Deus já sabe. Deus conhece o caminho do justo, conhece o caminho do ímpio. A Bíblia fala que o caminho do justo, o ímpio Deus conhece de longe, mas o justo Deus conhece de perto. E para a Bíblia fala que o sacrifício para Deus é o coração quebrantado, e o coração quebrantado Deus não desprezará. Porque a Bíblia fala que o céu é o trono e até os cabelos dos meus pés. Para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, ou seja, para aquele que treme diante da minha palavra, ou seja, para aquele que treme diante da minha palavra, Deus está perto dele, é esse que Deus está do lado dele. Porque a Bíblia fala que ainda que o pai e a mãe vai se esquecer do teu filho, Deus jamais esquecerá de ti. Porque a Bíblia fala que então essa é a diferença do justo e o ímpio. O justo ele pode ser perseguido, mas nunca é desamparado. Deus nunca fica só, porque Deus sempre está com ele no deserto, na luta, na prova, na bonança. Deus está ali do teu lado. Mas o ímpio não é assim. Porque a Bíblia fala que o ímpio, quando é perseguido, ele não tem quem socorrer, ele não tem ainda blasfema do Espírito de Deus e acha que vai vencer, acha que vai conseguir alguma coisa, como Senaqueribe, como se levanta contra o povo de Israel, contra o povo, mandando carta para intimidar com palavras, para zombar com palavras, dizendo em quem tu confias. Mas Ezequiel foi até o fim, confiou no Senhor, orou, jejuou, e Deus deu vitória. Por quê? Porque ele confiou no Senhor. Porque ele falava, ele falava, olha, os deuses de outras nações não conseguiram livrar, mas nós aqui sabia que o Deus que o povo de Israel servia era um Deus vivo, Deus verdadeiro e justo. Porque muitos aleluia se levantam contra você e acham que vão conseguir porque conseguiram com o outro, mas outros serviam outros deuses. Mas você serve um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, e o Deus, quem pode levantar contra esse Deus? Por isso Deus chamou mais que vencedor, mais que vencedora nesta obra. Porque quando nós buscamos a Deus, sinceridade, verdade, fiel, hoje buscamos somente nele, estamos somente na palavra, vivendo a palavra,
Deus é fiel, justo, verdadeiro, para cumprir com a sua palavra, para fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Por isso a Bíblia fala, decanta labaçu, decanta labaçai, bebedetou, decanta labaçai. No princípio criou Deus o céu e a terra se enquanto vazia, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. E o mesmo Espírito se move sobre a face das águas, se move sobre nossas vidas, ele se move sobre a tua vida. Esse mesmo Espírito está dentro de nós, para quê? Para não termos, porque ele está falando, olha, medita na minha palavra, vive a minha palavra, ouve a minha palavra, porque através da palavra de Deus nós somos conduzidos por ela, através do que? Do teu Santo Espírito, porque Deus, com a palavra aberta, é o Espírito Santo de Deus falando em nossas vidas, é Deus falando, é Deus nos conduzindo. Por isso, quando Deus fala para Josué, quando estava desanimado, olha, medita na minha palavra, vive a minha palavra, para o quê? Para que seja conduzido por ela e para que seja próspero em todos os teus caminhos. Então, quando nós somos conduzidos pela palavra, guiados pela palavra, e quando nós vivemos a palavra, nós somos, Deus prospera, Deus abençoa, Deus abençoa em todas as áreas, material, espiritual, financeiro, físico, Deus abençoa. Porque a Bíblia fala, falando que no ano segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita na roda dos escarnecedores. Antes, na sua lei medita dia e de noite. Ou seja, não se detém no caminho dos pecadores. Ele não fica na roda dos escarnecedores, na roda dos zombadores, que canta Labaxúria, Peprovasnai, porque Labanda sai aquele que se diz crente, Labanda sai mais é feiticeira, é idólatra, está na idolatria. A Bíblia fala desse não cumprimentais, desse se afastais, por isso não Deus manda até se afastar, nem cumprimentar. Labanda Súbia, canta Labasai. Deus está falando, da igreja também dos escarnecedores, zombadores, gosta de zombar, escarnecer, gosta, porque está na igreja, mas está como joio, porque a Bíblia fala, alegria que eu saio para sacar do Senhor, todo o meu prazer está em te servir, desejo somente estar eu que é estar todo dia na casa de Deus. Só que na casa de Deus não existe só o trigo, mas existe o joio. E quem são os joios? São os filhos do maligno. Porque são os joios, são os ímpios. São aqueles que estão de qualquer maneira na presença de Deus. São aqueles que gostam de escarnecer da obra de Deus. São aqueles que estão contra a obra de Deus. Está na igreja, está infiltrado na igreja, mas está lutando contra a obra de Deus. Como no tempo de Neemias, quando Sanbalat e Tobias se levanta contra ele, vê que não consegue, então ele tenta outra estratégia. Então vamos infiltrar dentro deles, disfarçá-lo depois para conseguir derrubar os crentes, achando que vai conseguir se disfarçar, mas quando Deus fala, Deus revela o oculto, escondido, profundo. Deus faz a capa cair, a máscara cair, e Deus fala, não adianta vir disfarçado, porque muitos se levanta só e se veste de ovelha, mas vem de lobo, mas é lobo, mas Deus está à procura de adoradores, aquele que adora somente a Ele, servimos somente a Ele e adoremos somente a Ele. Devemos assentar na roda onde as pessoas, porque a Bíblia fala que a má companhia que corrompe os bons costumes. A Bíblia fala que aquele que anda, diga quem tu andas, tem um estado que diz assim, diga quem tu andas, eu direi quem tu és. A Bíblia fala, anda com sábio, tu serás mais sábio, mas se tu andar com tolo, tu serás afligido. Então ele manda andar na súbia, decanta lá, súbia, bebebechoras, tu decanta lá, sai. Porque aquele que diz, guarda o mandamento de Deus, mas não é teu irmão, é mentiroso, e até agora que estás em treva. Diz que ama Deus, mas não guarda o mandamento de Deus, não ama teu irmão, é mentiroso, estás em trevas. E muitos crentes estão assim dentro da igreja, não vai para a casa do irmão porque está trabalhando. O crente que ama, ele não trabalha, não fica cocheando os pensamentos, ele não fica em cima do muro, mas ele fica servindo a Deus a Baal, Deus a Mamon, mas ele serve a um Deus vivo, justo, verdadeiro, fiel, aquele que vale a pena servir a Deus, porque ele fala que ele ser fiel a Deus, padecerá o que? Perseguição. Mas vale a pena padecer, porque é melhor padecer fazendo bem do que fazendo mal. Glória a Deus. Por isso a Bíblia fala que Deus nos chama de bem-aventurado, porque bem-aventurado é aquele que serve a Deus, adora a Deus, que não acena altos escarnecedores, nem se detém no caminho deles. Porque a Bíblia fala como purificará o homem teu caminho, o jovem teu caminho, observando a tua palavra e vendo a tua palavra. Porque a Bíblia fala, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Porque através da palavra de Deus o homem é liberto. Às vezes a angústia vem, às vezes ela vem amarga, porque é normal, até eu, pode acontecer comigo, qualquer um, mas Deus vem e nos liberta da mágoa, da angústia, porque a Bíblia fala o quê? Que o ímpio cairá na sua angústia, mas o justo será libertado, por quê? Por causa do conhecimento da palavra de Deus. Glória a Deus. Às vezes a angústia vem, pode acontecer com crente, pode ser mais espiritual que for, mas não tem como fugir desses sentimentos, porque nós somos carnes, somos humanos, a angústia vem, a ira, esses sentimentos ruins, mas Deus, a diferença é que aquele que tem Deus, aquele que vive a palavra de Deus, ele é libertado pela palavra de Deus dessa angústia. Toda vez que falamos a Deus, pode ver Deus nos liberta toda angústia, toda tribulação, todos os sentimentos que vem talvez da ansiedade, da aflição. Deus vai libertando, nos alegrando o nosso coração, como alegrou o coração de Josué quando estava desanimado, dizendo: tenha bom ânimo, medita na minha palavra, vive a minha palavra, come a minha palavra, porque Moisés já estava morto e agora como vou liderar um grande povo sozinho? Mas Deus fala: tenha bom ânimo, medita na minha palavra e vive a minha palavra. Por isso a Bíblia fala no evento da Bota Sul, e ante canta lavassar, depende de todas tu te canta lavassar, e ante provassar, depende de todas canta lavassar. A Bíblia fala: canta lavassar, e ante provassar, depende de todas quem te canta lavassar, e ante canta lavassar. A Bíblia fala de vários homens, depois de ter sido iluminados, suportaram grandes combates, aflições, homens, aleluia, homens que entraram na peleja, homens que entraram na batalha, homens que tiraram força na fraqueza, homens que buscaram até for fiel até o fim, porque a Bíblia fala que aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Aquele que for fiel até o fim, esse vai ter vitória. Esse vai ter vitória aqui na terra como lá no céu, porque a vitória vem na perseverança, a vitória vem quando somos fiel a Deus até o fim. A Bíblia fala que Josafá, a Bíblia fala que Josafá temeu, porque viu o povo da Síria se levantando contra ele, um povo poderoso, um povo que ninguém nunca tinha ousadia para enfrentar, porque ele enfrentava todas as batalhas que ele enfrentava, ele vencia. Todas as batalhas que a Síria enfrentava, não tinha um povo que ele não derrotava. Só que agora ele estava enfrentando o povo de Deus, um povo diferente, um povo que buscava um Deus vivo, um Deus poderoso. Então Josafá apregou o jejum a todo o povo que jejuasse, o povo que orasse, e assim o povo jejuou, o povo orou, e Deus deu vitória a Josafá contra os seus inimigos. E Deus deu vitória por quê? Porque ele jejuou, orou, ele confiou no Senhor. Veio medo, veio temeu, mas Deus ia confiar no Senhor, Deus ia buscar no Senhor, e Deus deu vitória contra todos os seus inimigos. Por isso também Davi falaram, vamos ler aqui em Salmo 30. Diz assim: exaltar-te-ei, Senhor, porque tu me exaltaste. Não fizeste que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti, tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste a minha vida, para que não descesse o abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seu santo, celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu dizia na minha prosperidade: não vacilarei jamais. Davi, na sua prosperidade, quando ele entrou no prumo, quando ele entrou, Deus falou, ele falou: não vacilarei jamais. Porque ele sabe, porque Davi não queria voltar. Porque Davi antes era pastor de ovelhas, era desprezado, era humilhado, então Davi sabia que se ele não se quebrantasse, se ele não se humilhasse diante da presença de Deus, ele podia voltar, e até pior, porque onde ele estava, pastoreando ovelhas, era Deus mesmo que guardava Davi. Imagina enfrentando aquele leão, enfrentando aquele urso, mas ele estava debaixo da unção de Deus, debaixo do cheiro de Deus. Imagina se Davi não se quebrantasse, se Davi não se arrependesse.
aí voltasse para aquele mesmo lugar, né, onde ele tinha que enfrentar aqueles ursos e leões, e como ia enfrentar ursos e leões sem a unção de Deus, né, que aí ia ser morto, ia perecer, né, no seu caminho, porque muitos estão como um cão que volta para o seu próprio vômito, né, aí volta para o seu próprio vômito, volta para o próprio pecado, né, porque aí volta. Mas quando a gente vai para fora, com unção, no poder de Deus, no Shekinah de Deus é diferente. Quando a gente volta para o Egito, né, com unção de Deus, no Shekinah de Deus, com o poder de Deus, Deus brada, Deus dá vitória, Deus usa até o ímpio, Deus usa o inimigo, como Deus fez com José, né, Faraó era ímpio, Faraó não servia a Deus, mas Deus usou Faraó para levantar José e colocou como governador do Egito. Então, quando a gente está na presença de Deus, né, Deus, você pode estar dentro da igreja, você pode estar lá no Egito, no mundo, onde o inimigo, no meio lá de lobos cruéis, lobos que querem todo para te devorar, mas a Bíblia fala, não temas que estiver no meio de lobo, porque quando tu abres a tua boca, não vai ser você, Espírito de Deus vai colocar a palavra na tua boca, e no tempo certo, Deus vai te usar e te exaltar onde tu foi humilhado. Assim como Deus fez com José, Deus vai te exaltar no meio da tua parentela, no meio da tua família, no meio, na igreja, onde tu for humilhado, Deus é que vai te exaltar. É por isso que Deus é fiel, por isso adora a Shúria, tentou bastar, beber depois, sai pelo Senhor, estarás seguro, crê no profeta e prosperarei. Muitos crentes não prosperam porque não crê no Alabaçai que o profeta fala, Labanda subi antecanta, Alabaçai do que o homem de Deus está falando, Labanda subi antecanta, Alabasubi antecanta, Alabaçai, e mentoras tu decanta, Alabasubi antecanta, Alabaçai. Mas tu decanta Alabaçai, crendo ou não crendo, gostando ou não gostando, né? Batalaçubi, decanta Alabaçai, Deus chamou para falar o que? A verdade, né? Porque Deus fala, né? Alabaçubi, quando levanta Ezequiel fala a verdade entre o povo, quer o povo ouça ou não ouça, quer o povo goste ou não goste, porque Deus chamou o justo, né? Deus chamou o justo para falar a verdade. Essa chamada é para todos os justos, né? Pregar a verdade, falar a verdade, que ouça ou deixa de ouvir. Porque aquele que fala a verdade, decanta, ela passar e manifesta a justiça de Deus. Lavanda súbia, declamassai, que muitos crentes querem justiça. Lavanda súbia, decanta, labassai, querem operar de Deus. Lavanda sai, decanta, labassai, mas não quer. Lavanda sai falar a verdade. Lavanda sai, não quer. Lavanda sai entregar aquilo que Deus dá. Depende de chorias, tu decanta, labassubi, canta, labassai. Emilitoras tu decanta labastúbia, bebê canta labassai, mas não quer. Lavanda sai, bebê de chor, decanta labassai, decanta labassai, entregar o rolo. Bebê de choras tu decanta labassúria, de provas tu decanta labassai. Bebê de choras tu decanta labassubi, canta labassai. Bebê de chor, de quem te provas tu decanta labassou. Bebê de chor, bebê que tu anda sube. Bebê de chor, de quem te provas tu decanta labassai. A Bíblia fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus, outras coisas serão acrescentadas. Lavanda subi, decanta labassai. Bebê de chor, decanta labassai. Decanta, quem te chor, decanta labas. Por isso a Deus quer que nós busquemos em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas de Deus. Lavanda sai, buscar as coisas em cima. Lavanda sai, decanta labassai, decanta labassubi. Bebê de chor, de quem te come, decanta subi, decanta labassai. Bebê de chor, está e decanta labassubi, decanta. A levanta, sai, levanta-te, resplandece, porque a glória de Deus vai nascer sobre ti. Lavanda subi, decanta, lavassai, porque Deus me encheu de força, de juízo, teve teu espírito para falar contra a transgressão do teu povo, contra o pecado de Israel. Lavanda subi, decanta, lavassuri, provas tu, decanta, lavassubi, nabatai, porque lavanda sai, nos confia em casa, cavalo se curva e cai, mas nós confiamos no Senhor, levantamos e estamos de pé. Lavanda subi, decanta, lavassai, porque lavanda sai, o justo que era 7 vezes se levantará, mas o homem que é bom diante de Deus é ele que cai e não ficará prostrado, porque Deus é ele que sustenta com a sua forte mão. Deus é ele que entra no teu espírito, ele põe de pé como fez com Ezequiel. Lavanda subi, decanta, lavassai.
Depende de horas, tu te canta, lava, subindo e provas nada. Ele aqui, Salmo 20. Oração pela vitória. E assim, o Senhor te ouça no dia da angústia. Versículo 1. O nome de Deus de Jacó te proteja. Envie socorro dentro do teu santuário e sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda conforme o teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegremos pela tua salvação. Em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Cumpra, Senhor, todas as tuas petições. Porque agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Versículo 6 de novo, diz assim: agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Porque uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Que uns recursos se caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Salve o Senhor, porque ouça o Rei quando clamarmos. Então essa é a vitória do povo de Deus. Quando nós uns se curvicar, mas nós levantamos, estamos de pé, porque não confiamos em carros e cavalos, mas a nossa confiança está no Senhor. Porque é por isso que quando a banda sube e ante canta, lá para sai, por isso como Salomão estava orando, a banda sai, o Senhor fala para Salomão: a banda sai, pede que quer estarei. Salomão podia ter pedido riqueza, fama, glória, mulheres, mas Salomão não pediu nada disso, pediu sabedoria. Por isso que Deus deu sabedoria muito mais que houve antes e depois dele. Deus deu riqueza e glória, como nunca houve nem antes nem depois dele. Por quê? E Salomão ficou de pé, por quê? Porque ele não se apegava, ele não confiava em carros e cavalos, nessas coisas da terra, mas a confiança dele estava no Senhor. Mas ele se corrompeu porque ele se deu por causa das mulheres, das concubinas e por causa das mulheres. Então ele começou a se corromper, porque a má companhia corrompe os bons costumes. Mas creio que Salomão depois no final se converteu. Salomão sabia canta lá passar e quando chegar naquele grande dia, onde vamos morar, onde a rua será de ouro, mais de cristal, porcelanato, para ter canta lá baixo, e ante provas nada. Depende de todo, canta lá baixo, e ante canta lá passai. Depende de todo, canture lá baixo, e ante provas nada. Depende de todo, canta lá baixo, e ante provas nada, de comunicar. E canta lá baixo, e canta lá baixo, e ante provas nada. Depende de todas tu te canta lá baixo, e bem de todo canta lá baixai. Luiz havia falado de vigiar e orar, porque não sabemos o dia, a hora de Jesus ele vir buscar essa igreja. Ele virá na hora que não pensei. Vigiar lá banda sul, te canta lá baixai. Aquele que está de pé, vigiar para que não caia. Lá banda sul, te canta lá baixai, porque o tentador está aí, o inimigo está aí, o acusador que é o diabo vem nos acusar, para que venha nos acusar, mas a Bíblia fala que Jesus, Deus já jogou por terra toda acusação do inimigo, todos os demônios já jogou por terra. Banda sul, e ante canta lá baixo, e ante provas mais, de comunicar sul, e ante canta lá baixai. Depende de todas tu de canta lá baixai. Depende de comunicar tu de canta lá baixo, e ante provas mais. Depende de todo de canta lá baixo, e ante canta lá baixai. Depende de comunicar na subiante e provas mais. Além de tudo, determinado negócio te afirme e a luz brilhará em teu caminho. Se te abater, tu dirás: haja exaltação. A exaltação de Deus virá sobre a tua vida. No momento que tentarem te abater, porque a Bíblia fala que abatido, como diz lá em Coríntios, o apóstolo Paulo falando: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatido, mas não destruído. Porque Ele está conosco, jamais deixará envergonhar teus filhos destruídos. Porque lavando a sua e ante canta lá passai. Porque o Deus de paz guardará o vosso coração, vosso sentimento em Cristo Jesus. Para não ser destruído por causa desse sentimento que talvez quer fazer desaparecer, mas Deus não deixa, porque Deus é aquele que nos perde esse sentimento e faz triunfar, e faz na planta sub, e decanta lá baçai vencer. Depende de todas tu decanta lá sub, e decanta lá baçai.
Depende chorias tu te canta lava supiante provas dar. Depende chore quem te canta lava supiante provas dar. Depende lava supiante provas dar. Salmo 70. Conduta ideal. A conduta ideal para o verdadeiro cristão é aquele que serve a Deus. Diz assim: cantarei misericórdia e juízo. A ti, Senhor, cantarei, portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com coração sincero. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Aborreço a hora daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo, mas escondida, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo, coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo, que andam no caminho reto, esse me servirá. Mas o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, que fala mentira não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos que praticam iniquidade. Aquele que usa de engano não ficará na minha casa. Está falando do que? Do joio dentro da igreja. Está falando do que dentro da igreja não existe o trigo, mas o joio. Mas Deus não deixa ficar na tua casa. Deus até permite entrar, porque sempre vai ter o joio, mas vai vir e vai sair. Depois vai sempre entrar mas não vai permanecer, porque conserva Deus, né? Não vai no encantamento, ele canta lá passar e trabalha na tumba, mas janeiro ele sabia, deixaria que tais voltou. Lavanda Shúria te canta, lava sai, te canta, lava Shúria. Depende de quem te canta, lava Shúria, te provas nada. Depende de quem te provas tu, te canta, lava Shúria, te provas nada. Olha aqui em Salmo, Lavanda sai 5. Salmo 5. Versículo 3 adiante, diz assim: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã representarei a ti e vigiarei. Versículo 4: pois tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, aborrecem todos que praticam maldade. Destruirás aquele que fala mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém, eu entrarei na tua casa pela grandeza da tua benignidade. Em teu temor inclinarei teu santo templo. Versículo 6 diz assim: destruirás aqueles que falam mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Vamos ler aqui Salmo 40. Versículo 4 diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita o soberbo, e nem se desviam para mentira. Glória a Deus. Deus está bem-aventurado aquele que não respeita o soberbo. Como diz o capítulo 5, nós lemos, porque o Senhor aborrece o mal daqueles que andam no caminho fraudulento. E assim nós também devemos aborrecer também aqueles que andam fazendo o mal, assim como Deus aborrece o mal. Porque o que é temor do Senhor? Temor do Senhor é aborrecer o mal. Como diz o provérbio, temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância. Ou seja, não respeita a pessoa que é mal, a pessoa que é soberba, a pessoa que é arrogante, a pessoa que está de qualquer maneira desconcertada. Que Deus chama para falar a verdade, que é ouça ou deixa de ouvir. Salmo 6 diz assim, versículo 6 adiante: já estou cansado do meu gemido da noite e monto na minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, estão envelhecidos por causa dos meus inimigos.
Apartai-vos de mim de praticar essa iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Então envergonhe-se e perturbe-se todos os meus inimigos, e torne atrás e envergonhe-se no momento. Ou seja, envergonhados sejam todos aqueles que se levantarem contra nós. E todos aqueles que se estiverem em pecado, vai se apartar de você. Não vai aguentar. Uma hora vai ter que sair. Muitos talvez que entram na tua casa só para atrapalhar. Mas só no momento. Se você estiver na frente de Deus, vai ter uma hora que ele não vai aguentar, não vai querer nem entrar na sua casa, vai querer mais a sua companhia. Por quê? Por causa da presença de Deus. E para terminar, vamos ler aqui Mateus 7. Versículo 1 e 2 diz assim: não julgueis para que sejais julgado, porque com o juízo que julgares sereis julgado. Com a medida que tiveres medido, vos são de medir. Ou seja, isso não quer dizer que a gente vai julgar. Se a gente julgar, deve julgar o quê? Segundo a palavra de Deus, debaixo da unção de Deus. Mas se Deus não te deu nada, você não vai julgar a pessoa. Mas Deus manda querer ser amigo da pessoa. É Deus que vai afastar a pessoa da gente. Porque às vezes Deus quer libertar, Deus quer curar, Deus quer salvar. E nós temos que ser testemunho na terra. Porque Deus nos chamou o quê? Para ser sal da terra e luz do mundo. Amém? Agora estamos encerrando a consagração.